Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Saudar aqui o público, a presença de algumas pessoas aqui do público. A Rádio Paraguaçu, que faz a transmissão, e o Trombone News também. A Sociedade FM de Feira de Santana também fazendo a cobertura da sessão. Senhor presidente, eu apresentei esta noite, foi lido aqui nesta casa, senhor presidente, o projeto de lei número 7 de 2021. Esse projeto trata da questão dos agentes de limpeza pública. A gente percebe que o governo federal ele determinou algumas pessoas como prioridade para tomar a vacina emergencial do Covid. Mas a gente percebe que algumas classes ficaram de fora. E uma das classes mais vulneráveis que a gente não percebe, porque existe ainda aquele velho preconceito contra a classe, que são os agentes de limpeza pública, mais conhecidos como os garis, que está na linha de frente. É ele que está todo dia nas ruas fazendo a coleta do lixo, lidando com lixo certamente contaminado pelo vírus, porque a doença ela hoje é generalizada, por isso que é taxada de pandemia, e essas pessoas não está tendo o devido olhar que deveria ter pela questão pública. E a gente faz esse projeto, espera que esta casa vote nesse projeto e que o município de Santo Estevão comece a priorizar a vacinação desses profissionais que fazem a limpeza da nossa cidade. Bem como tem aí também hoje já essa questão da grande polêmica para poder vacinar os professores, para que esses professores retornem à sala de aula. Só que para mim isso não tem segurança, isso não garante a não transmissão do vírus. Por quê? Porque o professor vai estar digamos assim, imunizado, mas as crianças elas vão estar vulneráveis e ela pode contaminar o vírus, ser assintomática, como a gente sabe que a doença tem muitos casos assim, levar para casa, contaminar seu pai e sua mãe, ter um outro fator de saúde, isso ocasionar a morte do seu pai, da mãe, do aluno. Então, a gente ainda, infelizmente, nós não estamos em condições ainda para receber essa vacina, ou para poder voltar à vida, começar a voltar às normalidades. Até como Vossa Excelência, vereador, colocou a lentidão da vacinação no país e isso ainda as dificuldades de laboratório, aquela questão da guerra pelo mercado, pelo lado financeiro que a gente sabe. Senhor presidente, eu gostaria também aqui de saudar todos os líderes comunitários. Ontem, 5 de maio, celebrou o Dia do Líder Comunitário. Eu vi algumas mensagens de pessoas nas redes sociais falando do líder comunitário. O líder comunitário é um grande guerreiro, vereador Salomão, que não tem, às vezes, a devida atenção do poder público municipal. E aqui em Santo Estevão não é diferente. Aqui em Santo Estevão não é diferente pela questão da gestão pública do município. Os líderes comunitários, vereador Ailton, é aquele que trabalha gratuitamente pela sua comunidade. É o presidente de associação que dedica uma parte da sua vida para defender os direitos e buscar conquista para a sua comunidade. E aqui em Santo Estevão, apesar da mensagem do prefeito, apesar de entrega de uma lembrança que foi feita, mas isso não significa prioridade, não significa respeito devido ao líder comunitário, vereador Helder. Eu estou dizendo isso porque eu fui líder comunitário, ainda sou de fato, porque foi de onde nasceu a minha origem política, foi da liderança comunitária, também tive atuação no movimento estudantil da época, mas a liderança comunitária é o indivíduo que se dedica à vida da sua comunidade, buscando o melhor. E a gestão pública municipal, ela deveria ser a propulsora de melhorias para a vida do homem do campo. Em gestões passadas, a gente já viu isso, essa parceria que existia entre o poder público municipal e as associações, fortalecimento das associações. Aí se conseguiu fábrica de costura, que infelizmente, por irresponsabilidade de algumas comunidades, essas fábricas
findaram, projeto de criação de peixe no Rio Paraguaçu, que por competência da gestão das associações acabaram, mecanização agrícola, casa de farinha, moinho de milho, enfim, uma série de implementos, rede de água, de abastecimento de água, através da parceria do governo do estado com a associação, a exemplo da comunidade que eu moro e represento, o Areal, aquela rede de água que nós temos lá, foi um fruto de um convênio da associação com o governo do estado na época. Então, o líder comunitário, ele precisa desta valorização do poder público. Infelizmente, a gestão aí atual, eu não entendo porque não proporciona isto. A gente vê município vizinho que consegue trator agrícolas, que consegue projeto de kit para desenvolvimento da agricultura familiar, que consegue financiamento. Nós participamos e a maioria dos presidentes de associações, por falta de conhecimento, passa despercebido. Nós participamos de um edital de seleção pública e fomos selecionados, vereador Helder, com um projeto de R$50 mil para implementar algumas famílias da agricultura familiar da comunidade. Já estamos agora em fase para assinar o convênio com o governo do estado. Então, é esse olhar do poder público que precisa ser dedicado aos presidentes de associação, salientar que a maioria das associações do município estão em situação inadequada, ou seja, elas estão com seus mandatos de presidentes expirados, então elas estão inativas por conta desse olhar da gestão pública do município, que eu tenho certeza, se as nossas associações tivessem esse olhar, a coisa seria muito melhor para o homem do campo. Então, eu quero aqui deixar o meu respeito, a minha admiração a todos os líderes comunitários, e que, infelizmente, eu converso com muitos deles e sei do sofrimento dele. Vereador Ailton, eu andei no período eleitoral e fui em algumas comunidades, e eu fiquei horrorizado quando eu vi de presidente de associação que não conhecia quem era a secretária de ação social do município. E é uma pasta... É uma situação que é ligada à pasta da secretaria, às associações, ao Departamento de Agricultura Familiar e da secretaria. E, infelizmente, eu vi isso de alguns presidentes de associação que não sabiam quem era a secretária de ação social do município. Então, é preciso essa interação para que o homem do campo tenha a sua necessidade, pelo menos, se não sanada, mas que pelo menos confortável em algumas situações. Mas também, senhor presidente, eu queria aqui... Nobre vereador Salamão, não sei se Vossa Excelência teve conhecimento, mas eu tive conhecimento de uma situação lá da sua região, que Vossa Excelência representa politicamente, que houve algumas famílias que receberam uma cesta básica. E quem estava fazendo a distribuição dessa cesta básica era o carro da Secretaria de Assistência Social do município. E eu soube que algumas famílias que se dirigiu o carro pela situação que estava, pela necessidade, se tinha uma cesta e disseram que a cesta básica foi cadastrada por indicação de alguém e que o nome daquela pessoa não estava naquela ação. Eu fico triste com essa forma de fazer política para minimizar o sofrimento das pessoas num momento tão trágico das nossas vidas, que é essa pandemia que consegue tirar emprego das pessoas, que consegue tirar a expectativa de vida das pessoas, aumenta significativamente o número de suicídio. A gente tem visto isso, a mídia, as pessoas ainda fazem vídeo de pessoas se suicidando para espalhar, para se propagar, como se isso fosse uma coisa bonita. Lamentavelmente, essa é a sociedade que nós estamos tendo. E quando eu vejo um exemplo de política que envolve o nome de uma secretaria, e eu recebi denúncia de moradores da sua comunidade, eu fico triste. Eu fico triste porque eu queria saber qual é o papel das SEMAS, da Secretaria de Assistência Social, hoje no município. Quais são os projetos que essa secretaria desenvolve hoje no município? Aí a gente fala de pessoas que já teve lixamento social, pessoas que já foi injustiçada. E eu falo de uma grande figura que foi a secretária Suede, quando foi secretária de Ação Social. Eu estou dizendo isso porque eu trabalhei na secretaria na época e vi quantos projetos sociais se deu e se implantou no município naquele momento. Foram mais de 400 casas que ela lidou com toda essa situação e conseguiu cadastrar e conseguiu contemplar pessoas. Foi invasão de loteamento que ela conseguiu resolver isso.
Foi projeto de implantação de cisterna calçadão, primeira e segunda água, fomentando os produtores rurais com kits agrícolas. Foi o Bolsa Família Municipal, o chamado Vida Nova, que foi votado, entrou em execução e hoje acabou esse projeto. Hoje as pessoas no momento que mais precisam, certo? O CRAS, o CREAS foi projeto de lá de trás, hoje é manutenção, esses programas. Esses programas são manutenções. Tanto outro, distribuição de semente, vereador Salomão. Vossa Excelência, junto comigo, fez distribuição de semente por diversas comunidades. Aração de terra anualmente. Distribuição de kits, como eu já falei aqui anteriormente. Então, a secretaria, ela tinha projetos sociais através do PET, de emancipar pessoas em situação de vulnerabilidade. E hoje, a Secretaria de Ação Social, eu faço a pergunta: qual é o papel da Secretaria de Ação Social na vida dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no momento mais grave, vereador Wilson, no momento mais grave das pessoas, porque para a gente que tem salário é fácil, mas para quem não tem o salário porque perdeu o emprego por conta da pandemia, é difícil chegar final do mês, ter que levar a cesta básica, ter que pagar a conta de água e de luz, e o município de braço cruzado, todo mundo bonitinho, com suas roupas engomadinhas, todo mundo lá de braço cruzado. E eu quero saber qual é a política social. É manter o CRAS? É manter o CREAS? É manter defensoria para as pessoas? Isso já tem. Isso é programa de continuidade de várias gestões. Eu quero saber o que é que tem de concreto agora para lidar com a vida das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Conclua, Vossa Excelência. É isso que eu me questiono. Só um momento. E falar do requerimento que eu apresentei a esta casa, espero que seja votado nesta casa e que entenda que a convocação do secretário Gilmar para vir a esta casa é nada mais para estar explicando toda a polêmica envolvendo a questão do cemitério municipal, onde se cobra taxa que não condiz com a verdade e com a realidade. Então a presença dele aqui é para vir nos tirar essa dúvida, para esclarecer o que é realmente a administração dos cemitérios públicos do nosso município. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria também de relatar, vereador Salomão, não sei se Vossa Excelência e as demais excelências receberam nos seus grupos de WhatsApp, ou até no seu privado, 3 ou 4 áudios de uma senhora que se dirigiu ao hospital, e eu pensei que aquilo fosse fake news. E eu fui fazer um trabalho de investigação para saber de quem era, e hoje eu conversei agora à tarde com a mãe daquela moça. Ela nem sabia, ela ouviu hoje os áudios, ela nem sabia daquilo. A filha dela está de Covid, teve um momento do agravamento, que é o momento que a doença ela começa a dar uma agravada, foi para o hospital para um atendimento e foi tratada lá com desumanidade. É a subcarga no hospital municipal. Médico trabalhando estressado, profissionais de saúde trabalhando estressados, sem a devido reconhecimento, porque pegou toda a carga e centralizou dentro do hospital. O hospital, como o vereador Helder já disse aqui, é um grande posto de saúde do nosso município. Qual é a capacidade que tem para lidar com pessoas de alta complexidade? Nenhuma. E a pessoa, quando vai lá, ainda é tratada dessa forma. Os médicos, a exemplo do PSF da Varda Casa, o médico abandonou, foi embora, pediu para sair. Não aguenta porque está trabalhando de forma desumana